Queremos Brendan Fraser! Queremos Brendan Fraser! Vem comigo, que depois da sinopse a gente vai falar um pouquinho sobre Maldição da Múmia. A filha de um jornalista desaparece sem deixar rastros em Cairo, no Egito. 8 anos depois, a família fica em choque quando a filha é devolvida. O que deveria ser um reencontro alegre se transforma, na verdade, em um verdadeiro pesadelo. Eu fiz essa brincadeira no início e ela tem muito a ver com o contexto do título desse filme, pelo menos o original, que coloca ali Lee Cronin's The Mummy. Nas exibições testes de Maldição da Múmia, muita gente ficou chateada porque achou que o filme seria uma continuação ali da franquia do fim dos anos 90 e início dos anos 2000 ali, estrelada pelo Brendan Fraser. E, bom, apesar dos dois filmes terem múmias, um não tem nada a ver com o outro. Eu amo que as pessoas pensaram imediatamente no Brendan Fraser e esqueceram que a Universal tentou fazer um remake com o Tom Cruise ali na década passada. Graças a Deus que as pessoas esqueceram, porque aquele ali é bem ruim. Mas enfim, Maldição da Múmia não tem nada a ver com a Múmia, o Retorno da Múmia, o Escorpião Rei, esses filmes lá dos anos 2000, tá? Então, se você ia ver por conta disso, pode esquecer. Mas é um filme que chega com boas credenciais, tá? Ele é um filme produzido pela Blumhouse, conhecida por fazer filmes de terror barato que arrancam milhões das plateias ao redor do mundo. E tem alguns que são realmente bons aqui e ali, tá? Não vamos generalizar, mas tem bastante coisa mais ou menos ali no meio. E também é uma produção da Atomic Monster, a produtora do James Wan, conhecido aí por ter iniciado aí as maiores franquias de terror dos últimos 20 anos. Além disso, o filme é escrito e dirigido por Lee Cronin, assim como mostra o título original, que é o cara por trás do último e aclamado Evil Dead. Então, realmente dava para as pessoas esperarem muito desse filme. O problema é que o filme não entrega tanto assim. Vamos começar pelo que você vai encontrar. Esse não é um filme para quem é fraco de estômago, não. Tá? Eu acho que nesse sentido o filme vai numa pegada muito parecida ao Evil Dead, dirigido pelo Lee Cronin. Então, se você gosta desse tipo de abordagem, com muitos fluidos, digamos assim, bastante violência, bom, isso aqui você vai encontrar. A Maldição da Múmia é um prato cheio para você, então. Mas o problema de Maldição da Múmia não é exatamente o que eu vejo muitas pessoas falando por aí, pelo menos na minha opinião. Eu vi muita gente falando que o filme é muito genérico, mas eu acho que ser genérico não necessariamente é um demérito muitas vezes. Você pode ser um genérico funcional. O que me incomoda em Maldição da Múmia é que muitas dessas coisas que são genéricas demais, que a gente fala, são na verdade irrelevantes para o que ele está contando aqui. Deixa eu estruturar isso melhor. Esse é um filme que você vê claramente ali algumas inspirações muito fortes para contar essa história. Além do Evil Dead, que a gente citou, eu colocaria nesse caldeirão 3 outros filmes aí. Podem ser considerados aí clássicos do terror, tanto antigos quanto modernos. Uma óbvia inspiração lá no Exorcista, né, um grande clássico dos clássicos de terror, mas também tem uma pitada aqui de Hereditário e também de O Babadook. Eu acho que se você viu o filme, você vai entender aonde eu tô querendo chegar com essas refs. O problema é que o filme ele não é excelente em usar nenhuma dessas referências. Inclusive, falando de O Exorcista, esse roteiro parece muito uma versão descartada do que poderia ser o terrível Exorcista Devoto, que é um dos primeiros vídeos aqui do canal, um dos primeiros vídeos a bombar. Eu vou deixar aqui no card. E é melhor que saiu lá da franquia O Exorcista, mas isso só prova o quão irrelevante é colocar esse filme no Egito e ter uma múmia, porque ele é basicamente um filme de possessão demoníaca. Então, você poderia ter dado qualquer ambientação para ele e, no caso, escolheram dar uma ambientação de múmia, mas tanto faz como tanto fez, sabe? Ter o filme se passando ali no Cairo, ter essa influência de falar um pouco do Egito, alguma coisa, nada disso é necessário para a história que o filme conta, porque ele é um filme de um espírito assombrando uma casa. Agora, esse demônio vem a ser uma múmia enrolada ali nas bandagens dentro de um sarcófago de chumbo. E como eu disse, a grande questão aqui não é ser genérico, é ser irrelevante, é porque tudo do filme se resume ali a uma linha, que é múmia volta para casa e assombra a família. Ponto. Tipo assim, não existe mitologia em volta dessa múmia, sabe? Não existe essa construção, porque tem uma maldição, etc. Existe um jeito de quebrar isso. É tudo muito rápido, é tudo muito fugaz, é tudo muito... a gente precisa dar uma explicação pro filme seguir. E a gente tá falando de um filme de mais de 2 horas, desnecessariamente tendo mais de 2 horas.
que eu acho que é o grande ponto aqui. Só para vocês terem uma ideia, o filme tem uma pequena introdução, uma cena introdutória que mostra um pouco da maldição da múmia. Não explica nada pra gente. Depois o filme tem uma introdução maior, mostrando a família protagonista desse filme e que também tem muitos detalhes, demora muito para acontecer. O que a gente vê no trailer ali começa assim com 20 e poucos minutos, meia hora de filme e parece muito inchado, parece que tem coisa demais aqui e que não agrega muito a história. Eu preferia muito mais ter sido aprofundado na mitologia do que observar essa dinâmica familiar que depois que o filme dá um salto de 8 anos, muda completamente. Os personagens são muito rasos. Eu preferia me aprofundar nesses personagens, me aprofundar na história dessa múmia para eu poder me importar, sabe? No fundo, é só um filme de possessão aleatório que tinha grana para fazer coisas talvez um pouco além da conta. E eu acho que existem cenas aqui que realmente existe ali uma boa concepção, existe uma boa direção, uma boa coreografia aqui, né? De câmeras e tal. Tem uma cena ali no final do filme que tem um jantar que é realmente, assim, não é para os fracos de estômago. Foi ali que eu falei, ok, eu consigo enxergar um pouco de genialidade nesse filme. Mas o problema é que a gente tem aqui personagens rasos demais, num roteiro raso demais e numa narrativa que se propõe a ser linear demais. Por exemplo, no fim do filme, eles resolvem pra gente explicar toda essa maldição da múmia do título. E a gente é obrigado a assistir um flashback gigantesco que acontece ao mesmo tempo com a grande sequência do final do filme. Um vai quebrando a expectativa do outro e, cara, é longo demais. Esse filme poderia ser facilmente, com a quantidade de história que ele tem aqui, um filme de 1h20 e pouco. E não, é um filme de mais de 2 horas. E reafirmando o meu ponto, eu acho que ser um filme de múmia genérico poderia ser interessante, sabe? Enfia ali uma história nada a ver sobre um faraó, sabe? Mergulha naquela mitologia egípcia. Agora, você me entregar uma história de demônio genérica em que você enfia um personagem que entende de arqueologia para aparecer 2 minutos e te dizer, olha, ali tem um demônio, não sei, sabe? Parece muito que o filme me dá razão para dizer que toda essa construção da múmia é irrelevante. E no fundo, o que mais me pega é que eu queria ter me divertido. Eu acho que foi um desses filmes que coloca a mão no queixo e fico assim, tá. Qual é a próxima construção? E principalmente ali naquele final, que deveria ser o grande momento do filme, e que ele meio que não sabe onde terminar, e ele vai avançando, e avançando, e avançando, e dá alguns saltos lógicos que eu fiquei tipo assim, gente, o que tá rolando? Gente, peraí. Tem outro pensamento que passou pela minha cabeça, que é quando eu vi o filme e comecei a entender essas referências que ele colocou, eu fiquei esperando para entender ali o que essa múmia, o que essa maldição poderia significar. Qual metáfora ele gostaria de trazer, o que ele gostaria de discutir. E mais uma vez, o filme escolheu o caminho mais genérico e relevante possível. A gente tem novamente toda essa questão do trauma e da culpa dos pais e a justificativa da múmia, a justificativa desse espírito, dessa possessão, ela é tão conservadora, ela é tão, para mim pelo menos, ridícula, que, juro, é uma ideia tão conservadora que eu até escrevi no meu Letterboxd, porque foi a primeira coisa que eu pensei durante o filme, eu falei assim, cara, esse poderia ser um filme que a Record faria se eles conhecessem outro livro que não fosse a Bíblia. E olha que essa não é uma narrativa cristã, mas ela é muito conservadora e irrelevante, ela é muito genérica. Ele é um filme que, infelizmente, eu não vou lembrar dele até o final do ano. Eu não vou lembrar dele no mês que vem. E eu acho que novamente a gente volta no ponto. Quando você é bom, quando você é ruim, você é lembrado. Agora, quando você é irrelevante, quando você não é funcional, sei lá, no meio de tantos filmes que eu assisto, se eu lembrar de Maldição da Múmia, vai ser sobre quase ter passado mal no cinema. E não porque ele teve grandes cenas relevantes ou porque a história me cativou. É uma pena. Bom, se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. No momento que eu tô gravando esse vídeo, Maldição da Múmia tá em cartaz nos cinemas brasileiros. Mas, se você chegou nesse vídeo depois, atrasado, viu ele em algum lugar, dá uma olhadinha no link da descrição para saber onde o filme tá disponível. Para Maldição da Múmia, eu dou 2 estrelas.
Em algum lugar desse vídeo agora tá aparecendo o meu arroba e eu convido você a me seguir em todas as minhas redes sociais. Nelas a gente pode bater um papo sobre cinema, você pode me contar qual o seu filme de múmia preferido, vai que você goste do filme do Tom Cruise. E claro, você fica por dentro de tudo que vem por aí no canal, afinal, eu tô sempre postando os filmes que eu tô assistindo nos stories do Instagram e também no Letterboxd. Agora só falta eu ter falado isso tudo, esculachado esse raio dessa múmia e o filme do Brendan Fraser, que vem aí um reboot da franquia, parece que em 2028. Mas aí só falta esse filme ser tão genérico e irrelevante quanto. Vamos torcer, né? Eu acho que a Múmia, esse monstro tão clássico dos cinemas, merece um filme à altura. Até o próximo filme.